Então, galera, vamos lá. Professor ou educador? É assim que eles estão fazendo, ok? Primeiro, se você gostar do nosso vídeo, dá um like, inscreva-se no nosso canal, Marcos Barreto Livelel, professor ou educador. Qual é a ideia da nova era? Qual é a ideia da indústria farmacêutica? Sempre destruir a nossa juventude, a destruição da humanidade. Ah, que isso, Marcos, tá maluco? A indústria farmacêutica investe muito, milhões, mas em propaganda contrária. Prova disso que a gente vê que se fala de várias doenças psicológicas, tratando ela o tempo inteiro com medicação, quando a doença é da alma. Então vamos lá, vê mais vídeo que você vai entender sobre tudo que eu falo. Eu estou bem, com bastante alergia, né? Por causa do tempo está muito frio. Então vamos lá. Professor ou educador? Qual é a ideia? Quebrar o laço familiar, sempre. Porque o professor não é educador. Isso foi um lançamento da nova era. O professor ensina a ganhar o pão, ok? A educação se traz de casa. Foi o que nós aprendemos sempre. E é o que deve ser seguido. A educação se traz de casa. Mas os pais estão achando que o professor tem que educar. Isso quebra o laço familiar, faz o afastamento entre os nossos filhos e nós, papai e mamãe. Aquele laço de nós sentarmos, conversarmos, olhar o caderninho, parabenizar pelas notas, dar um presentinho, dar uma mesada, né, pela aquela nota boa. Claro que a gente precisa fazer isso, é muito legal. Não crie filhos de mão beijada, dê tudo. Não, tudo, não faça isso. Equilibre as coisas. Ensine a ele a receber as coisas, mas com responsabilidade. Então, quebra esse laço. A ideia sempre é essa, quebrar o laço familiar. E muitos acham que o professor tem realmente a responsabilidade de educar os filhos e levam os filhos para a escola dizendo: não, vou levar porque lá o professor educa. Não, não educa não, querido, até porque ele nem tem tempo para isso. Ele está lá para ensinar a matéria, para ensinar o ganha-pão, para ensinar que no futuro nossos filhos tenham conhecimento, ok? O professor é para isso. E outra coisa, querido, papai e mamãe, não fique chateado, não fique aborrecido de serem confrontados, mas esse confronto serve para crescimento teu e dos teus filhos. O crescimento sempre é nosso. Eu vejo professores reclamando que pais, quando os filhos tiram nota ruins, vão lá falar com o professor. Pelo amor de Deus, papai e mamãe, pelo amor de Deus, não façam isso, não quebrem a autoridade do professor, não destruam o seu filho, não mostre para ele que a autoridade não tem poder, porque no futuro eles vão ter problema, eles vão ser pessoas que não vão saber resolver problemas. Nós estamos vendo hoje crianças e jovens suicidando-se direto. E vai aumentar, porque nós estamos sendo manipulados o tempo inteiro e não estamos percebendo isso. Então, querido, nunca faça isso, não quebre a autoridade de ninguém sobre os seus filhos. Porque se o professor está ensinando, o professor é uma autoridade sobre ele. Ele tem que respeitar o professor. Lembra da Lady Kate, né? Ah, tô pagando. É isso que você está ensinando para o teu filho? Ele ser um mal educado, um irresponsável, dizendo que está pagando? Não, ele não está pagando o professor, ele está pagando a instituição. O professor recebe da instituição. O professor ensina ele a matéria. E ele não está pagando o professor, ele está pagando a instituição. E a instituição está muitas das vezes oferecendo o melhor professor para ele. E você está tirando quebrando a autoridade do professor. Quando você chega e fala: meu filho tirou nota ruim, vou lá falar com esse professor. Querido, o professor, eu ensino para os professores, sabe o quê? Faz a mesma pergunta para ele. Professor, por que meu filho tirou 3,5 em matemática? Aí o professor pega a prova e fala para você: seu fulano, por que o seu filho realmente tirou 3,5? Eu gostaria de saber do senhor. Porque não é o professor responsável, o professor é o papai, o responsável é o papai e a mamãe. Porque o papai e a mamãe que estão deixando de olhar por seus filhos.
Quem tem que acompanhar a matéria, o caderninho dele, desde novo, é você, papai e mamãe. O professor não tem que fazer isso, não. O professor tem vários alunos. E ele ensina com dedicação, com amor, com carinho. Vocês não têm noção o que o professor vive. Ele não tem 10 alunos, 20 alunos, 30. Tem professores que têm até 500, 600 alunos. Então você imagina 10% dos pais irem lá e falar: aqui, meu filho, o professor, meu filho tirou nota ruim. Não, teu filho tirou nota ruim porque você é ruim, pô. Porque você não está tendo carinho de olhar as notas, de incentivar os seus filhos. É isso que você precisa entender. Nós precisamos, muitas das vezes, querido, sermos confrontados. Precisamos sair da bolha. Entender que o erro não está no professor, está em mim. Está em nós. Porque você que é o responsável pela educação do seu filho. Educação se traz de casa, ok? Então dê atenção, olha o caderninho dele. Opa, tirou nota ruim, né? Ah, tá, vamos estudar mais aqui então. Desculpa, o meu filho uma vez chegou em casa e falou assim: eu sempre olhei as provas dele, 2,5. Acho que em biologia, 2,5, 2,5 em biologia. Olhei e falei: e aí, rapaz, 2,5 em biologia, valia 3 a prova? Não, tá de piada? Eu falei: não, pô, pensei que valia 3. Valesse 3, pô, tu tirou 2,5. Sempre tira uma nota boa, sempre me surpreende, pô. Ele: não, professor que é muito ruim. Eu falei: mesmo, cara, o professor é ruim? Ah, legal. Quantos alunos tem lá? Na tua turma, uns 40. Quantos tiraram nota ruim? Uns 15. Eu falei: 15 é mentira. É conta de mentiroso. Porque eles pensam que são mais espertos do que nós, não é assim? Querem dar golpe, querem dar volta na gente, achando que a gente nunca viveu isso. Eu falei: cara, me conta a história certa, porque tudo que tu falar pra mim eu já vivi. Ah, deve ter uns 8 alunos. Eu falei: ah, tá, de 7, o 8º aluno foi você, que tirou nota ruim. Foi. Ah, realmente o professor é ruim. A maioria tirou nota boa, né? O Chapolin fala o quê? Que eu sempre te ensinei. Siga-me os bons. Aí você seguiu os maus e tirou nota ruim. É isso aí. O professor tem que ser mandado embora. Estudou, fez faculdade, às vezes fez pós-graduação, doutorado, para dar aula para um gênio igual a você, que quer jogar o professor contra o teu pai. E teu pai ir lá e falar pro professor: professor, tu é ruim. O senhor tem que ser mandado embora porque meu filho é muito bom. Ah, já entendi o deboche. Eu falei: ainda bem que tu entendeu. E no outro bimestre, ele falou: no outro bimestre eu respondo. Eu falei: ok, eu tenho certeza que vai me responder bem. Porque você não deve comparar teu filho com ninguém, ok? Fazer comparativo. Você deve incentivá-lo. Incentive-o. Tirou 3,5, quanto falta para 10? 2,5, quanto falta? Ah, legal, 7,5? Então, beleza. Então, falta 7,5. Tá me devendo, hein? Deixa comigo. No outro bimestre, me respondeu, tirou 10, ainda ganhou mais 2 pontos lá de feira de ciência, ainda veio tirar onda que tirou 12. Imagina se eu fosse falar com o professor, achando que o professor está errado. Quebrei a autoridade do professor. Aí meu filho vai achar o quê? Caramba, meu pai tem mau moral. É assim que se faz. Não é não, querido. Eu não posso quebrar a autoridade do professor. Então, papai e mamãe, entenda isso. Porque quando eu faço isso, eu sigo traços de nova era, eu quebro um laço familiar e mostro para o meu filho o seguinte: ninguém tem autoridade sobre você. Você pode fazer o que quiser. Tu tá pagando, né? Lady Kate, tá pagando, tô pagando. Aí o que nós vamos criar? Pessoas doentes. No futuro não vão saber resolver problemas. Mais uma coisa, papai e mamãe, não resolva o problema dos seus filhos, ok? Ajude-os a resolver. E ele vai ser uma criança, um jovem forte, um adulto forte. Ele precisa saber resolver os problemas dele sozinho. Então analise tudo que eu estou falando. Não fique chateado, aborrecido. Ih, esse cara acha que é o dono da verdade. Não, eu não sou o dono da verdade. O dono da verdade é Jesus Cristo. Eu prego o seguinte: família unida. Pessoas sábias, fortes e pessoas sem dependências de remédios controlados. Ok? Para que elas sejam fortes, tenham uma mente saudável no futuro. Entenda sempre esse lado. Deus te abençoe, um abraço, passe bem, papai e mamãe.